1. A Agência Espacial Brasileira AEB foi criada como uma autarquia federal subordinada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a finalidade de promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. Errado. A Agência Espacial Brasileira AEB é uma autarquia federal vinculada à Presidência da República. 2. A AEB responde, de modo indireto, ao Presidente da República. Errado. A AEB responde, de modo direto, ao Presidente da República. 3. A AEB, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e quadro de pessoal próprios, tem sede e foro no Distrito Federal. Certo. A AEB, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e quadro de pessoal próprios, tem sede e foro no Distrito Federal. 4. A AEB compete executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais PNDAE, bem como propor as diretrizes e a implementação das ações dela decorrentes. Certo. A AEB compete. Inciso 1. Executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais PNDAE, bem como propor as diretrizes e a implementação das ações dela decorrentes. 5. A AEB compete propor a atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e as diretrizes para sua consecução. Certo. A AEB compete propor a atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e as diretrizes para sua consecução. 6. A Agência Espacial Brasileira, AEB, autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e quadro de pessoal próprios, sede e foro no Distrito Federal, para promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse regional. Errado. A Agência Espacial Brasileira, AEB, autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, criada pela Lei nº 8.854, de 10 de fevereiro de 1994, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e quadro de pessoal próprios, sede e foro no Distrito Federal, para promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. 7. A Agência Espacial Brasileira compete executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, PNDAE, e propor as diretrizes e a implementação das ações dela decorrentes. Certo. A Agência Espacial Brasileira compete executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, PNDAE, e propor as diretrizes e a implementação das ações dela decorrentes. 8. A Agência Espacial Brasileira compete compor a atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e as diretrizes para sua consecução. Errado. A Agência Espacial Brasileira compete compor a atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e as diretrizes para sua consecução. 9. A Agência Espacial Brasileira compete elaborar e atualizar os Programas Nacionais de Atividades Espaciais, PNAE, e as respectivas propostas extraorçamentárias. Errado. A Agência Espacial Brasileira compete elaborar e atualizar os Programas Nacionais de Atividades Espaciais, PNAE, e as respectivas propostas orçamentárias. 10. A Agência Espacial Brasileira compete promover o relacionamento com instituições congêneres no país e no exterior. Certo. A Agência Espacial Brasileira compete promover o relacionamento com instituições congêneres no país e no exterior. 11. A presente atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais PNDAE, elaborada pela Agência Espacial Brasileira e aprovada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, estabelece os objetivos e as diretrizes que deverão nortear as ações do governo brasileiro voltadas à promoção do desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. Errado. A presente atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais PNDAE,
elaborada pela Agência Espacial Brasileira e aprovada pelo Presidente da República, estabelece os objetivos e as diretrizes que deverão nortear as ações do governo brasileiro voltadas à promoção do desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. 12. Utilizar-se a expressão sistemas espaciais para indicar engenhos destinados a operar no espaço ou a viabilizar a operação no espaço de equipamentos destinados a permitir ao homem acesso a informações ou serviços. Desta forma, sistemas espaciais significarão genericamente as estações espaciais, os satélites, as plataformas espaciais ou buses, as cargas úteis, representadas pelos equipamentos de medidas, observações ou telecomunicações propriamente dito os foguetes e os veículos de transporte espacial. Certo. Utilizar-se a expressão sistemas espaciais para indicar engenhos destinados a operar no espaço ou a viabilizar a operação no espaço de equipamentos destinados a permitir ao homem acesso a informações ou serviços. Desta forma, sistemas espaciais significarão genericamente as estações espaciais, os satélites, as plataformas espaciais ou buses, as cargas úteis, representadas pelos equipamentos de medidas, observações ou telecomunicações propriamente dito os foguetes e os veículos de transporte espacial. 13. Refere-se à infraestrutura espacial como ao conjunto de instalações, sistemas ou equipamentos de superfície, bem como serviços associados, que proporcionam o apoio necessário à efetiva operação e utilização dos sistemas espaciais. Incluem-se nesta categoria os centros de lançamento de foguetes, de veículos lançadores de satélites e de balões estratosféricos, os laboratórios especializados de fabricação, testes e integração, as estações e os centros de rastreio e controle, bem como os de recepção, tratamento e disseminação de dados de satélites, etc. Certo. Refere-se à infraestrutura espacial como ao conjunto de instalações, sistemas ou equipamentos de superfície, bem como serviços associados, que proporcionam o apoio necessário à efetiva operação e utilização dos sistemas espaciais. Incluem-se nesta categoria os centros de lançamento de foguetes, de veículos lançadores de satélites e de balões estratosféricos, os laboratórios especializados de fabricação, testes e integração, as estações e os centros de rastreio e controle, bem como os de recepção, tratamento e disseminação de dados de satélites, etc. 14. As atividades espaciais são entendidas como o esforço sistemático para desenvolver e operar sistemas espaciais, bem como a necessária e correspondente infraestrutura, visando permitir ao homem ampliar seu conhecimento do universo, em particular do planeta Terra e sua atmosfera, bem como explorar, com objetivos utilitários, a disponibilidade desses novos dispositivos. Certo. As atividades espaciais são entendidas como o esforço sistemático para desenvolver e operar sistemas espaciais, bem como a necessária e correspondente infraestrutura, visando permitir ao homem ampliar seu conhecimento do universo, em particular do planeta Terra e sua atmosfera, bem como explorar, com objetivos utilitários, a disponibilidade desses novos dispositivos. 15. As atividades espaciais de um país organizam-se usualmente em programas, compostos de programas, projetos e atividades de caráter continuado. Ao conjunto desses programas costuma-se referir como Programa Espacial do país. De forma análoga, o Programa Nacional de Atividades Espaciais PNAE representará o conjunto das iniciativas proposto pela Agência Espacial Brasileira e aprovado pelo Presidente da República. Errado. As atividades espaciais de um país organizam-se usualmente em programas, compostos de subprogramas, projetos e atividades de caráter continuado. Ao conjunto desses programas costuma-se referir como Programa Espacial do país. De forma análoga, o Programa Nacional de Atividades Espaciais PNAE representará o conjunto das iniciativas proposto pela Agência Espacial Brasileira e aprovado pelo Presidente da República. 16. O Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, SINDAE, tem a finalidade de organizar a execução das atividades destinadas ao desenvolvimento espacial de interesse internacional. Errado. O Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, SINDAE, tem a finalidade de organizar a execução das atividades destinadas ao desenvolvimento espacial de interesse nacional. 17.
O SINDAI é constituído por um órgão regional, responsável por sua coordenação geral, por órgãos setoriais, responsáveis pela coordenação setorial e execução das ações contidas no Programa Nacional de Atividades Espaciais, PNAE, e por órgãos e entidades participantes, responsáveis pela execução de ações específicas do PNAE. Errado. O SINDAI é constituído por um órgão central, responsável por sua coordenação geral, por órgãos setoriais, responsáveis pela coordenação setorial e execução das ações contidas no Programa Nacional de Atividades Espaciais, PNAE, e por órgãos e entidades participantes, responsáveis pela execução de ações específicas do PNAE. 18. Integra o SINDAI como órgão central, a Agência Espacial Brasileira, AEB. Certo. Integra o SINDAI como órgão central, a Agência Espacial Brasileira, AEB. 19. Integram o SINDAI como órgãos setoriais, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Aeronáutica, DEPID, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Ministério da Ciência e Tecnologia, INPE. Certo. Integram o SINDAI como órgãos setoriais, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Aeronáutica, DEPID, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Ministério da Ciência e Tecnologia, INPE. 20. Integram o SINDAI como órgãos e entidades participantes, os ministérios e secretarias da Presidência da República, quando envolvidos no assunto, por seus representantes indicados pela autoridade competente, os estados, o Distrito Federal e os municípios quando houver interesse, por representante indicado pelo chefe do Poder Executivo respectivo e o setor privado, por indicação do seu representante legal. Certo. Integram o SINDAI como órgãos e entidades participantes, os ministérios e secretarias da Presidência da República, quando envolvidos no assunto, por seus representantes indicados pela autoridade competente, os estados, o Distrito Federal e os municípios quando houver interesse, por representante indicado pelo chefe do Poder Executivo respectivo e o setor privado, por indicação do seu representante legal.